Ei pessoal, aqui é a Paula e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre os métodos mais utilizados dentro da educação domiciliar. Esse é um assunto bem importante porque é um assunto que gera muita dúvida e gera muito erro. Então eu vou passar aqui para vocês, eu estou com a minha colinha no computador, os 7 métodos, eu separei 7 métodos que são mais utilizados, né, que são os favoritos. Eles não são os únicos, existem muito mais métodos aí, né? Mas são os que eu mais vejo famílias escolhendo. O primeiro método é o unschooling. Ele se trata de uma desescolarização. Mas o que é desescolarização? É tirar, vamos dizer assim, você tira completamente a metodologia da escola tradicional. Vou dar um exemplo. Aqui em casa a gente não aplica o unschooling. Então eu tenho um horário onde eu vou trabalhar com o Guilherme português, matemática, geografia. Eu tenho um momento para cada matéria e eu tenho um planejamento para cada matéria. É claro que eu pergunto para o Guilherme o que ele vai estudar, mas eu é que decido qual vai ser o conteúdo. No caso do unschooling, quem decide o que vai ser ensinado é a criança. A criança ela é a protagonista do ensino nesse sentido, ela vai escolher o que ela vai estudar. Vou dar um exemplo, para ficar mais fácil de entender. A criança, vocês vão fazer um almoço, e naquele almoço é espaguete à bolonhesa. Vocês vão no supermercado, a criança vai ao supermercado e lá dentro existe a possibilidade de aprender matemática, português, porque ela vai ler os componentes, né? Economia doméstica, talvez olhar qual supermercado está mais barato, os ingredientes, enfim. Naquela ida ao mercado, vai explorar completamente tudo que tem a oferecer, que aquela ação tem a oferecer. E aí, chegando em casa, vocês vão cozinhar. Então, por que acontece o cozimento? Qual a temperatura da água? Por que a água ferve? A água evapora. Por que está uma quantidade de água e depois está menor? Porque ela evapora. Então, ali já foi química, física, matemática também, para saber a proporção. Pode aproveitar que é um espaguete à bolonhesa, que veio de Bolonha, da Itália. Então, estudar sobre aquele local, sobre o país, sobre a cidade. Aí já, né, o céu é o limite. Então, eles fazem uma ação, um ato, alguma coisa concreta, e dentro daquela ação, a família explora com a criança tudo que tem a ser explorado. Então, dentro de uma atividade que seria simples, como fazer um almoço e ir no supermercado, a criança vai ter um conhecimento enorme ali, sem ser separado por matérias. Então, ela vai ter o conhecimento num todo. O segundo método que eu vou falar é um método queridinho dentro das famílias também. É um método da Charlotte Mason. Charlotte Mason, ela nasceu na Inglaterra no século XX e ela foi professora por 12 anos. Quem conhece um pouco de história sabe que o século XX foi uma época bem conturbada, né? Então tava ali muitas indústrias, muitos ideais surgindo. E a educação, Charlotte Mason percebeu no seu livro Educação no Lar, ela deixa bem claro que ela estava percebendo que a educação estava indo para um caminho que ia ter muito prejuízo. E toda a pedagogia dela, você pode ver que está em contrapartido a tudo que estava acontecendo ali no século XX, na Revolução Industrial. Então ela não acreditava naquele modelo de educação que estava sendo usado. E ela via, né, ela colocou várias previsões dentro do livro dela, que ela acertou em cheio
em várias coisas que iriam acontecer, porque a gente tem reflexo dessa educação, essa educação focada em criar operários, essa educação mecanicistas, que o que importa é você estar pronto para o mercado de trabalho. Então ela viu que esse tipo de educação iria trazer reflexos ruins na humanidade. E ela acertou. Nos seus livros você consegue ver que ela conseguia ver bem o que poderia acontecer. Então, dentro da pedagogia dela, em contrapartida, né, a tudo que estava acontecendo, ela se preocupa com a criança como um todo. Ela acreditava que a educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. Então ela não se preocupava tanto com a questão, né, acadêmica, de provas, de resultados. Ela se preocupava em criar um ser humano completo. E então, assim, a educação dela era voltada ao autoconhecimento e saber por que os seres humanos estão nesse mundo, né? O que você está fazendo aqui? Qual é o seu sentido da sua vida aqui nesse planeta Terra? Então, é uma pedagogia onde ela explora bastante a natureza, tem um estudo na natureza riquíssimo, onde a criança tem que passar uma quantidade mínima de hora em contato com a natureza, que essa é uma preocupação muito grande de Charlotte Mason, né? Que ela via que esse contato com a natureza estava se perdendo. Por exemplo, usa poucos materiais de apoio, né? Dentro da pedagogia dela, você não vai ver muitos livros. Por exemplo, você vai estudar com a criança a evolução da borboleta, né? O ciclo da vida da borboleta. Então, é muito mais interessante você ir e analisar uma lagarta, né, trazer para casa, ou analisar em ambiente natural a lagarta, depois formando seu casulo e depois se transformando em borboleta. Muito mais do que pegar um livro e estudar sobre isso. Dentro do método de Charlotte Mason é tão completo que tem até cardápio. Ela se preocupava em nutrir também aquela criança estar bem nutrida, com vários nutrientes diferentes, então um cardápio variado, porque muitas vezes em casa a mãe acaba fazendo a mesma coisa, então ela se preocupa com isso. E uma grande percepção artística, né? A criança tem uma apreciação artística, ela é muito preocupada com essa questão da arte também. Então vai ter um momento de apreciação artística com músicas boas, né? Músicas de qualidade, onde vai fazer a criança ser elevada, né? Não músicas quaisquer. Poesia, arte e uma literatura de alta qualidade. Ela também tem o que ela chama de livros vivos, que são livros que vão proporcionar à criança uma experiência completa. Um exemplo de livro vivo seria os livros de Júlio Verne, que onde ele fala, né? Eu estou até lendo com o meu filho o Viagem ao Centro da Terra. Então ali ele tem uma possibilidade enorme de imaginação e de curiosidade. Então a gente termina de ler o livro e ele já quer saber onde isso se aplica, né? Onde aquelas coisas que ele leu no livro se aplica na vida real, na ciência. Então normalmente a gente já lê o livro e depois a gente vai para uma enciclopédia entender melhor aquele assunto. Outro método que eu separei é o método de Montessori. Montessori era uma médica italiana e ela trabalhava com crianças especiais, com necessidades especiais. E ela percebeu que as coisas que ela fazia, os métodos que ela usava ali, as crianças conseguiam se igualar às crianças com um tipo de deficiência conseguiam se igualar academicamente com as crianças que não tinham nenhum tipo de deficiência. Então depois ela criou a casa dei Bambini, que era vamos dizer, uma escola, né? Onde ela criou a casa dei Bambini para poder colocar todos os seus experimentos ali. Por ser uma médica, o método dela é bem científico. Quando o Guilherme era pequeno, eu utilizava bastante o método dela. Mas eu não posso dizer que eu utilizava o método de Montessori dentro de casa, porque isso é praticamente impossível.
Por ser um método científico, existe materiais específicos e atividades específicas a serem feitas dentro de um ambiente. Então como se fosse a gente pode dizer que é como se fosse um experimento científico mesmo. Então tem que ter todo um ambiente favorável àquilo ali, que normalmente em casa você não vai conseguir aplicar. Mas dentro da pedagogia e tudo que Montessori acreditava, tem como você trazer e se inspirar, porque tem muita coisa ali sobre independência da criança que você pode aplicar em casa. Então, como eu acabei de falar, uma das coisas principais de Montessori era dar a independência à criança. A criança conseguir fazer as coisas onde ela é capaz de fazer. Tem uma frase de Montessori muito famosa, né? Nunca faça pela criança aquilo que ela já sabe fazer. Então, assim, se a criança ela já sabe fazer, trocar de roupa, colocar uma blusa, se ela tem capacidade, ensina ela. Ela aprendeu a fazer, então você nunca mais faça por ela, porque isso é considerado por Montessori até uma agressão, uma coisa que você vai estar prejudicando o aprendizado da criança e impedindo ela de evoluir. Então ela acreditava que a interferência dos adultos podia ser prejudicial. O adulto devia interferir o mínimo possível. Então, dentro do ambiente de uma escola Montessori, o adulto interfere o mínimo possível nas atividades da criança. Então deixa a criança livre ali e só interfere em caso de extrema necessidade. E as escolas Montessori têm uma coisa que pra gente, né, que é acostumado com a educação tradicional, uma coisa muito estranha, que são as salas de aula multisseriadas. Então, dentro de uma sala de aula, normalmente, do primeiro ano, você vai ter crianças de 6 a 7 anos. E dentro de uma escola Montessori, não existe essa diferença. Então, as crianças de várias idades vão estar dentro de uma mesma sala de aula. E ali ela vai aprender habilidades não só para o currículo acadêmico. Ela vai aprender habilidades para a vida, ela vai aprender a cortar, ela vai aprender a cozinhar, ela vai aprender a ser independente, ela vai aprender a cuidar dela mesma, da própria saúde, né? Tem um ambiente só para higiene. Então, é uma educação completa para a criança ser educada para a vida também. Então, é um método onde a gente pode se inspirar bastante, mas dificilmente, eu volto a dizer, dificilmente a gente vai conseguir aplicar em casa. Eu falo dificilmente porque pode ser que alguém resolva fazer algo tão radical, mas ele não se cabe muito bem dentro de um ambiente da casa. O próximo método é o método clássico. O método clássico, eu vou dizer que a maioria das pessoas que fazem educação domiciliar escolhem esse método, ou pelo menos uma parte desse método, que é o método do trivium e do quadrivium. Não sei se você já ouviu falar por aí nesses termos, né? Então, são as artes liberais, o trivium e o quadrivium. Principalmente o trivium, porque o quadrivium seria assemelhando o que seria a faculdade, um ensino superior. Então, o trivium ele é baseado, trivium, que são 3 vias de ensino: a gramática, a retórica e a lógica. Então, o Guilherme está na fase gramatical. Então, ele está dentro das atividades dele, ele vai decorar bastante coisa, ele vai memorizar bastante coisa. Então, primeiro você memoriza para depois você entender e depois você conseguir falar sobre isso. Então, você só pode falar sobre um assunto depois que você memorizou ele, você entendeu, você conseguiu compreender, e aí sim você vai poder palestrar sobre aquele assunto e falar sobre ele. Então, famílias que optam pelo ensino clássico, você vai ver ela estudando os livros clássicos, né? A Ilíada, a Odisseia, bastante mitologia grega. E a gente tem um livro clássico muito rico dentro do nosso idioma, que é o Lusíadas. Então, a maioria das famílias que estudam ensino clássico estudam bastante o Lusíadas durante todo o ensino acadêmico. Essa é a educação dos grandes filósofos, né? Dos gregos, de Alexandre. E depois, na Idade Média, com a Igreja Católica,
foi bem difundido, né? Os grandes monges copistas que copiavam a Bíblia, eles estudavam o método clássico. E hoje acredita-se que a única forma de ter um ensino clássico de verdade é dentro do ambiente familiar, né? Dentro do homeschooling. E por que isso? Por que a educação clássica ela só não vai conseguir ser numa escola tradicional e sim dentro do ambiente familiar? Porque precisa de uma relação muito próxima entre o tutor e entre o aluno, né? Antigamente, na época dos gregos, os pais entregavam a criança ainda pequena para esse tutor ensinar, como foi o caso de Alexandre e Aristóteles. Ele foi educado por Aristóteles durante toda a sua vida. E existe essa relação muito forte de exemplo, né? O tutor vai ser um grande exemplo para aquele aluno. O aluno vai olhar aquele tutor e falar: eu quero crescer e ser como aquele homem. Então, isso também demanda dos pais um grande amadurecimento. A educação clássica, né, ela pede muito dos pais, né, do tutor, porque você tem que ser o exemplo, você tem que ser aquilo que você está ensinando para a criança. Então, requer amadurecimento o tempo inteiro. Dentro da educação clássica existem Dentro da educação clássica existem três exigências. Uma diz respeito às disciplinas, aos autores obrigatórios, como eu disse, Homero, né, com a Ilíada, a Odisseia, os Lusíadas, e a gente pode dizer que essa é a parte curricular, que você vai escolher qual currículo você vai dar para o seu filho. A segunda é o método, qual método que você vai utilizar. Então a gente pode dizer que é uma forma pedagógica, né? A exigência pedagógica. E a terceira, que é a mais importante, muito mais importante do que o currículo e a parte pedagógica, é a natureza espiritual. Ela se manifesta no amor de quem ensina e quem aprende. Então, esse amor, né, esse modelo de perfeição entre quem aprende e quem ensina é chamado de sabedoria ou de filosofia. Então, muito mais importante dentro da educação clássica, muito mais importante do que o currículo ou o método, né, ou a questão pedagógica, é este amor, é a sabedoria que é passada por um adulto para o jovem. E esse amor, essa relação não se dá dentro do ambiente escolar, né? Como diz Rafael Falcon, o único ambiente onde pode ter esse amor pode ser passado é dentro de um ambiente familiar, né? Esse amor entre pai e filho. Porque dentro da escola, por mais que o professor queira ser próximo dos alunos, tem 60 alunos. E ele nunca vai conseguir ter essa relação próxima. E é dentro de casa que a educação clássica pode acontecer como um todo, pode ser aplicada como um todo. O sexto método é o método tradicional, que você pega a base curricular da escola, né? Você pega toda a questão pedagógica, os livros, toda a base curricular que é ensinada para a criança, né? Que seria ensinada para o seu filho naquele ano escolar, e traz para dentro de casa. Mas aí você pode me perguntar: Paula, pode fazer isso? Eu posso pegar então as matérias da escola e trazer para casa? Será que isso ainda vai ser homeschooling? Bom, dentro da educação domiciliar você tem essa liberdade. Você pode escolher qualquer método que você queira dar para o seu filho. E esse é um dos métodos que você pode escolher, não tem problema algum. Se você acha que vai ser o melhor para o seu filho e para a sua família, não tem problema algum você pegar e fazer a mesma coisa. Muitas famílias fazem isso quando estão começando, né? O primeiro ano, você tirou seu filho agora da escola, você ainda está um pouco inseguro, não sabe, né? Não sabe muito bem qual método, não sabe como vai ser a rotina. Então, para ter uma certeza, uma segurança, pega aquilo que já está pronto da escola e traz para sua casa e aplica. Vários pais fazem isso e eu já vi relatos de pais que fazem
e acham ok, então esse ano está garantido. E a criança faz em 6 meses, 3 meses. Toda a atividade, né? Conclui todo o planejamento que foi feito da escola em pouco tempo. E aí os pais ficam, meu Deus, e agora, né? Mas isso pode fazer e é bom para quem está querendo testar também. Se você quer testar, eu quero ver se vai dar certo. Então, como eu já falei, teve um ano que eu estudei, que eu fiquei só para estudar, né, educação domiciliar, e eu fiz os testes com o Guilherme. Então, foi a base da escola, foi o que a escola passava. Então, ele ficava 1 ou 2 dias em casa durante a semana, e aí eu ia aplicando aquilo ali, né, dentro da base curricular da escola, eu ia aplicando para ver como que a gente ia lidar. Então é ótimo para você que está inseguro, para quem vai fazer o after schooling, né, que é colocar a criança na escola, mas fazer um reforço em casa. Não tem problema algum se você quiser usar o material da escola. É um método e é um método válido. Se você acha que aquilo vai ser o melhor, então não importa, faz o que é melhor para sua família. O último método que eu separei aqui, não posso dizer bem que é um método, né? Mas é o método eclético, que é basicamente vários métodos dentro de um só, que eu acredito, né, que é o melhor método. E por que eu falo isso? Porque foi o método que eu escolhi. Agora, é realmente o melhor método? Não, é o que eu acredito. Então é isso que você tem sempre que levar em conta. O que vai ser melhor para você. No meu caso, o que foi melhor foi o eclético. Então eu pego várias coisas da filosofia Montessori, da filosofia de Charlotte Mason, né? Eu dei o exemplo que eu estudo os livros vivos. Eu fiz essa experiência do ciclo da borboleta com o Guilherme. Então, assim, eu pego alguns ideais dela, algumas coisas, e me aplico aqui. Por quê? Porque o Guilherme, ele se encaixa muito bem nesse método. Porém, eu não me encaixo muito bem aplicando esse método. Então, não conseguiria aplicar ele todo, não seria bom, não seria... eu não iria me adaptar, não seria bom para mim, mas também é bom para ele. Então, eu pego algumas coisas e não deixo ele sem usufruir, né, dos benefícios desse método e faço até onde eu consigo. Também eu uso muito do método clássico, que é o método Charlotte Mason, ele se encaixa bastante no método clássico. Mas eu faço a leitura de livros clássicos com o Guilherme, a gente já leu, né, adaptações, mas a gente já leu Ilíada e a Odisseia. Eu trabalho com ele essa questão da mitologia, eu trabalho com ele a forma, né, do trivium, que é a memorização. Então eu trabalho com ele em português, né, na linguagem, eu aplico com ele a forma do trivium. Então eu também gosto bastante do método clássico. Eu gostaria de aplicar o método clássico unicamente, né, exclusivo. Porém, não é, como eu acabei de falar, não é o melhor método para trabalhar exclusivamente com o Guilherme. Eu acho que eu posso usufruir melhor, vou ter uma educação melhor, eu vou poder passar uma educação melhor para ele se eu pegar outras coisas de outros métodos. E como eu disse, é importante você levar em consideração o seu filho, as habilidades dele, o que você acredita também, né? A filosofia de vida, os valores da família. Então, colocar sempre isso em primeiro lugar, antes de escolher um método. Às vezes você gosta do método, você achou legal, você achou interessante, achou bonitinho, achou que aquele método é muito rico, só que aquele método não vai aplicar, né? Por exemplo, o unschooling, você não vai conseguir aplicar aquele método. Ou o método de Charlotte Mason, você não vai conseguir ficar aquela quantidade de horas necessárias para natureza todos os dias. Então, é isso, é você observar a sua família, observar o seu filho, e assim você vai conseguir escolher o melhor método. E principalmente sem muita afobação.
eu fiquei bem entusiasmada, né? Eu confesso que eu fiquei muito deslumbrada com os métodos, porque eles são riquíssimos. A educação clássica é uma coisa assim que eu chego a perder o fôlego, porque para mim, assim, dentro do que é educação é aquilo, sabe? Eu gostaria muito de ter sido educada dentro do método da educação clássica. Então, às vezes acontece isso, você fica deslumbrada, completamente apaixonada por um método, mas aí você vai botar ele em prática e aquilo não funciona. Você não precisa abandonar completamente e nem precisa forçar, né? Nem pode forçar, porque é isso que o que vai garantir você ter uma educação personalizada, uma educação completa para o seu filho, é isso, ver um método onde você se adapta e um método onde a criança se adapta e ele vai ficar também, o método não vai ferir os seus valores, o que você acredita. Por exemplo, no caso do método Waldorf, ele não se encaixaria dentro do que eu creio, né, dentro das minhas crenças, mas pode ser para você. E isso não está errado, né? Pelo contrário, existe uma grande variedade, um leque absurdo de métodos. Tem também o método de Dom Bosco, dos jesuítas. Então, assim, o céu é o limite quando se trata da educação domiciliar. E o mais importante é você focar no que vai ser melhor para o seu filho, o que vai ser melhor para a sua família. Então, comenta quais são os métodos que você mais gostou, qual que você aplica, o que você quer aplicar, as dúvidas, né? Deixa pra mim um comentário. Se você gostou desse vídeo, eu quero dar pra vocês o melhor possível, né? Eu quero conseguir tirar suas dúvidas e te ajudar a escolher o melhor método ou os melhores métodos. Então, coloca aqui um comentário sobre como eu estou falando também, se eu estou falando muito devagar, se eu estou me aprofundando muito, se eu deveria ir direto ao assunto. Deixa o feedback, porque eu quero ir ajustando esses vídeos e trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Então, por enquanto é isso, a nossa conversa termina por aqui e até o próximo vídeo.